Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor, com muito carinho que estamos dando início a mais um Evangelho no Lar, nesta quinta-feira muito quente aqui no Rio Grande do Sul. E espero continuar com esse calor humano entre todos nós, juntos nessa corrente de união, de paz, de amor, de harmonia e de encontro com Jesus. Como vocês já sabem, o nosso evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, pode ser feito em família ou individualmente. O importante é que haja essa união entre a espiritualidade e vocês e que haja essa harmonia dentro das casas, dos lares de vocês. A gente sempre ressalta, que antes de fazer o evangelho, procurem manter uma harmonia e após também, porque não adianta a gente fazer o evangelho e depois começar com discussões ou com conversas calorosas, com coisas que fazem o ambiente da gente se modificar, porque a gente sabe que tudo é energia, tudo é sintonia. Então aquilo que vocês pensam, aquilo que acontece no nosso dia a dia, acaba sendo transmitido para a gente dentro dos nossos lares. Então a gente procura estar sempre fazendo esse ambiente ficar melhor, com as nossas conversas, com os nossos pensamentos. Então a gente sempre mantém essa harmonia. Tá ok? Pedimos a vocês que deixem junto aos computadores um copo de água ou uma garrafa de água, que é o que a gente faz aqui, porque depois ela é fluída, no final do nosso evangelho ela vai ser fluída pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e vocês podem então estar tomando essa água durante a semana até o nosso próximo encontro. Bom, gente, eu vou fazer hoje uma prece, a prece do Pai Nosso dos Aflitos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e caridade, na estrada da redenção. Cumpra-te o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz e de carinho, do pão espiritual. Perdoe-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do teu imenso amor. Que assim seja. Antes de começar a leitura, é claro, gostaria de agradecer os comentários que vocês nos deixam, a companhia de vocês. Também não me apresentei, mas eu já estou mais conhecida aqui. Mas quem está falando é a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior. Então, juntos, junto com a espiritualidade superior e junto de vocês, vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, lendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu leio para o Cláudio Damascena Ferreira Júnior,
porque é uma edição mais nova e mais fácil a leitura. Mas vocês podem me acompanhar pelo Evangelho Antigo, não tem problema. Estou lendo o capítulo 13, item 4. Os infortúnios ocultos. Das grandes calamidades, a caridade se manifesta e observamos campanhas nobres e generosas para diminuir o efeito desses infortúnios. Sempre ao lado dessas tragédias coletivas, existem milhares de tragédias particulares que passam desapercebidas. É o caso das pessoas que permanecem no leito de dor, sem se queixar. São esses os infortúnios ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham lhe pedir assistência. Quem é esta mulher, com ar distinto, vestida de maneira simples, embora bem cuidada, acompanhada de uma jovem que também se veste modestamente? Chega numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque ao entrar é cumprimentada com respeito. Para onde ela vai? Sobe até um quarto humilde, onde mora uma mãe de família, cercada por criancinhas. A sua chegada é motivo de alegria para aquelas crianças emagrecidas. É porque ela vem acalmar todas as dores. Traz o necessário, pois vem acompanhada de palavras consoladoras, fazendo com que seus protegidos, que não são mendigos profissionais, aceitem o benefício sem constrangimento. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades da família. Graças a essa senhora, as crianças não sofrerão nem com o frio e nem com a fome. Irão à escola bem agasalhadas, e no seio da mãe não faltará o leite para amamentar os pequeninos. Se alguma criança adoecer, ela não terá dúvidas em tratá-la. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo, o que doa a seus protegidos, que frequentemente costuma visitar. Ela não lhes pergunta qual a sua crença nem qual a sua opinião, pois considera todos os seres humanos irmãos e filhos de Deus. Quando termina a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe dizer. Para os infelizes, apesar de ser um nome desconhecido, é um anjo de consolação. À noite, um cântico de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a querem bem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar de sua jovem filha? É para que ela aprenda como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer fazer o bem, mas sua mãe lhe diz: o que você pode dar, minha filha, se nada tem para oferecer? Se eu lhe passar algumas coisas para dar aos outros, qual será o seu mérito? Na realidade, serei eu quem estará fazendo a caridade, e você receberá o mérito, o que não é justo. Quando visitarmos os doentes, você vai me ajudar a cuidar deles, pois dispensar cuidados já é dar alguma coisa. Aprenda a costurar e poderá fazer roupas para essas crianças. Assim, dará algo que vem de você. Isso não lhe parece o suficiente? É assim que esta mãe, verdadeiramente cristã,
prepara sua filha para praticar as virtudes que o Cristo ensinou. É espírita? O que importa? Para a sociedade, é uma mulher do mundo, pois a sua posição assim o exige. Mas ninguém sabe o que ela faz, pois não quer outra aprovação senão a de Deus e da sua consciência. Certo dia, um acontecimento imprevisto levou até sua casa uma de suas protegidas que andava a vender bordados. Esta, ao reconhecê-la, quis pedir sua bênção. Silêncio, disse ela, não contes nada a ninguém. Assim também falava Jesus. Olá, boa noite a todos, espero que estejam todos bem. É uma alegria, estarmos aqui. Infortúnios ocultos. O que está claro, aquilo que a gente pode ver, a gente até pode se mobilizar para ajudar, Como o próprio texto começa dizendo, as grandes tragédias, todo mundo ajuda. Todo mundo que pode, tem alguma coisa sobrando, vai lá, faz sua parte, contribui, porque há uma comoção geral. Só que há as pequenas tragédias, aquelas pessoas que sofrem, mas ninguém vê. Que fique claro que nós devemos estar atentos a isso. Atento a essas pessoas que precisam de uma ajuda, um amparo, de que precisam de uma assistência, às vezes financeira, às vezes medicinal, com medicamentos, às vezes simplesmente de escutar, um desabafo de alguém que está precisando muito falar, xingar o mundo, Tem muita gente que está no desespero, muitas pessoas que estão com falta de atenção, estão declinadas a sentir-se a pior coisa que existe. Pois é esse cuidado que nós devemos ter, olhos atentos. Desenvolver esses olhos atentos é uma questão de evolução espiritual. Às vezes, a gente demora um pouco a perceber os outros. Muitas coisas que nós fizemos, a gente só se mobiliza se fica sabendo de algo. Mas a gente, se tivesse com uma situação difícil, muitas vezes, fica quieto, tentando arrumar de tudo que é jeito, e às vezes começa naquele se debater para poder sair dessa situação, vai afundando um pouquinho mais e mais. Daí a hora de vermos tudo o que nós aprendemos com a nossa experiência de vida. Só quem passou pela necessidade reconhece alguém que está passando necessidade e por vergonha não fala. Alguém que está precisando muito de um trabalho, mas está tentando ainda ter uma postura altiva, tipo, eu vou conseguir, mas está difícil. Só quem passou por isso reconhece todas essas características, esses atributos daqueles que sofrem os infortúnios ocultos. Então, quando nós passamos por dificuldades, a maioria já passou por muitas dificuldades ali, reconhece nos outros. Por isso que eu falei que é uma evolução espiritual. Nós aprendemos com a experiência da vida. Só quem passou por a perda do amor, sabe? A necessidade de falar, de desabafar, de se sentir um pouco melhor. Só quem perde o emprego assim e não consegue emprego por muito tempo, sabe? A necessidade que tem de precisa de roupa, de amparo, de uma ajuda. Notem que o texto fez uma advertência, mendigos profissionais. Tem pessoas que são profissionais na mendicância. Como saber, A gente acaba descobrindo. Mas enquanto não se sabe, se pudermos ajudar, sempre ajudaremos.
Deixa que tudo está sobre os olhos daqueles que nos acompanham incessantemente. Tudo que nós vemos, pelos lugares que passamos, esses que nos acompanham estão juntos, nos assessorando e principalmente nos monitorando para ver qual a nossa decisão, qual a nossa situação. Posso dizer que não é fácil para ninguém, mas o mais importante é a gente descobrir certas características em nossa vida. Por exemplo, é muito mais fácil começar do zero, né? É o que dizem por aí, começar do zero é muito fácil. Difícil é o que nós, espíritas, fazemos. Pegar algo em andamento e transformar em algo melhor. Sim, pegar nós com os nossos egoísmos, com os nossos orgulhos, com as nossas pretensões, aquelas ideologias loucas, aquelas insanidades que às vezes a gente carrega e defende com unhas e dentes, e transformar isso em amor, transformar isso em caridade, transformar isso em bondade. Somente quem tem essa vontade muito grande, muito forte de mudar, sabe que é mais difícil tu pegar o que tu é e transformar em algo bom. E é para isso que nós trabalhamos. É para isso que nós estamos encarnados. O começar do zero é para uma próxima encarnação. Ela está começando do zero. Mas temos agora pegar aquilo que nós somos e transformar em algo bom. Então não podemos jogar fora todos os momentos ruins da nossa vida, tipo querendo esquecer isso, porque isso nos serve de experiências. Todos esses infortúnios que ninguém sabe que a gente passou, né? Quem nunca deu essa frase assim no pensamento, quem nunca teve isso no pensamento, ninguém sabe o que eu estou passando. São os infortúnios ocultos. Mas a partir do momento que você passa por um infortúnio, ele vai passar. Depois ele termina, começa outro e vai, esses vai e vem da vida, esses altos e baixos. Isso que nos faz desenvolver e enxergar naquele que está passando o infortúnio e poder estender a mão. Agora olha o exemplo dado no texto, né? De poder fazer alguma coisa sem que a pessoa se sinta humilhada. Então, se eu já passei por uma experiência dessas, estou reconhecendo alguém que também está passando por um infortúnio oculto, vou ajudar como se fosse uma coisa tão natural, tão tranquila, que nem deve parecer um auxílio. Essas situações competem ao espírito. Nós temos que parar de pedir justiça divina, porque a justiça divina ela acontece. Ela acontece sim, é uma lei de ação e reação. E a maioria das pessoas, não, porque Deus tem que fazer justiça em cima desse, daquele outro. Isso vai acontecer. Porque vai acontecer até quando nós errarmos. E olha que nós estamos propensos a errar. Lei de ação e reação. Por isso que é bom a gente aprender a ter paciência. Porque quem não tem paciência, né, que nem o André Luiz fala, quem não tem paciência, em vão vai conseguir entender, né, vai conseguir buscar o entendimento com aquele que não compreende. Se eu não tenho paciência, eu não tenho como poder fazer alguém me entender. Eu tenho que ter paciência. Então, na vida, nós estamos cheios de sacrifícios, mas cheios, que nos fazem modificar a todo instante. Estamos constantemente trabalhando aquela mudança na nossa vida. É o que nós estamos falando. Começar do zero é fácil. Difícil é tu pegar essa carcaça petrificada de certos pensamentos, né? Não tão bons assim, e quebrando, lapidando e transformando em algo que todo mundo note, todo mundo perceba
Então, olha, não existe nada melhor do que o tempo para nos ajudar, para solucionar os problemas da nossa vida. Então nós temos que ter a paciência até para poder conversar com aquele que não nos entende. Temos que entender que o tempo realmente resolve e cura feridas. Às vezes temos que deixar passar um dia, uma semana, um mês. O tempo vai resolvendo essas questões, porque ele vai afetando a cada um de uma forma. E assim a gente acaba pensando diferente a todo instante. Tá? Desejo a todos então um bom entendimento da sua própria vida. Quer que todo mundo possa entender a sua própria vida para poder reconhecer nos outros o infortúnio que já passamos. Então não vamos jogar fora todos os tombos e quedas de nossa vida, todas as fomes, todas as angústias, as decepções, a necessidade de algum apoio, a falta do carinho, tudo isso nós vamos usar agora como sendo um aprendizado nosso para poder auxiliar aqueles que fique invisível a nossa aparência para essa pessoa e que ela consiga enxergar apenas a nossa alma, a bondade no ar, tranquilo, sem que se altere o sentimento que todos nós temos, né, de dignidade, porque é muito fácil a gente se sentir meio abalado, não por milindres, né, mas a gente se sente meio frustrado. Então tem que saber se aproximar. E nada melhor do que aqueles que já passaram por muitas pendengas, né, que conseguem ver aquele cara tá passando pela mesma coisa que eu. Aquela família está passando pela mesma situação. Como é que eu posso ajudar? Eu precisei disso. Provavelmente eles não estão precisando da mesma coisa. Né? E assim eu encerro meu comentário. Vamos à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares. Que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Só porque eu me lembrei agora aqui de uma frase de André Luiz, que ele fala assim, a virtude é um poder que se irradia. Então não é nós que vamos falar sobre as virtudes que nós temos.
as pessoas vão ver isso irradiando de nós. Lembrem-se sempre disso. O que nós fazemos, tudo que a gente faz aqui é observado. Assim, automaticamente, tenhamos muito cuidado com o que nós fazemos, para que não sejamos depois considerados como pessoas que não levam as questões mais íntimas a sério. Então tenham cuidado com isso. Quando a gente fala assim, grupos de amigos que têm uma boa conversa, não se esqueça de que quando você está falando com alguém sobre outra pessoa, outros grupos vão estar falando depois também sobre você. Então toma cuidado com o que você fala, porque isso vai servir depois de alicerce para a base dos outros. Fulano costuma falar assim, assim, assado. Ninguém está dizendo para deixar passar coisas horríveis. Não, estamos dizendo que conforme tu fala, do jeito que tu fala, a maneira com que tu quer transmitir algo, vai ser levado em consideração automaticamente por outras pessoas. Não estou nem falando do plano espiritual. Estou falando sim de uma coisa normal, comum da nossa vivência. Então, quando nós lidarmos com infortúnios ocultos, tomemos cuidado sobre falar isso sobre alguém. É melhor que a nossa virtude seja irradiada por essa pessoa que recebeu apoio e ela enxergue em nós virtude, do que palavras sejam usadas para discriminar alguém ou para definir alguém. Que Deus esteja com todos, muita paz, muita luz e que tenha uma excelente semana, sempre pensando que podemos fazer qualquer coisa. Por mais difícil que seja, nós podemos. Basta começarmos. Vamos começar agora então. Uma boa mudança para todos. Boa noite, que Deus os abençoe. Ótima semana a todos vocês. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
essa luz viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br